Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Muito bem, estamos de volta e aqui com você, bom demais na sua companhia. Muito bem, estamos aqui com o programa Nos Caminhos da Fé, hoje ao vivo. Olha que legal essa telinha, hein? É uma tela tetracampeã, olha aí, Ele tem tá 4 campeões. Trabalho, né? A gente é muito turma do fundão, né? É muito turma do fundão, né? Muito bem, boa tarde, pastor João Paulo Gouveia. Todo mundo pode se cumprimentar aqui hoje, né, Michele? Olha lá. Boa tarde, muito bem, só tá faltando um ouvinte ali. É legal que é feriado, não tem nenhum chefe, não tem nada, a gente é... Pode fazer 3 Quando horas os gatos saem, os ratos fazem a festa, né? Cuidado, Olha cuidado, aí. Porque tem aquele que tudo vê. Ih, Deus. rapaz, Todas olha as lá. câmeras. Misericórdia. Todas as câmeras, e daqui a pouco você recebe no WhatsApp. Tô de olho na senhora. Olha, continuando com você hoje, com toda a alegria aqui, ouvinte, programa Nos Caminhos da Fé, é a série sobre os profetas menores. Michele Gomes, hoje a gente não tem o YouTube, excepcionalmente, vamos aqui fazer um programa com conteúdo gravado em vídeo e vamos posteriormente subir lá no YouTube, não é isso mesmo? É isso, mas não é desculpa para não assistir. Você tem a possibilidade de assistir esse programa. Quem gosta de assistir, vai lá no nosso site, tem essa opção, rtmbrasil.org.br. No cantinho direito você vai encontrar um menu, tem lá Estúdio ao Vivo, você clica lá e pronto. Você vai ver a turma aqui reunida nesse feriado de quinta-feira, feriado prolongado, tá todo mundo de preto, menos o Ricardo. Eu tô com quase preto, meio cinza. Vocês estão combinando, é meio um azul aqui, a gente tá de preto, tá uma duplinha. Eu e o Carlos de preto, Ricardo e Pastor de azul, e aí a gente continua a Michele, nossa você série. até tirou a blusa porque tá mais quente aqui em São Paulo, não tá tão frio que nem nesses últimos dias, né? É que eu cheguei cedo, saí de casa de madrugada, gente. Então Sério? tava... Ela trabalha, Alguém é a trabalha, única né? que trabalha aqui na rádio. Que seja ela. 6:30 da manhã. Olha lá. Tava frio? Tava frio 6h30 da manhã? Tava. 5 Muito e bem. pouco, daí eu falei, vou com uma blusa bem quentinha. Só que daí tá aquele vento gelado. Você tá no Sim. sol, legal, tá quente. Mas foi o que o pastor tava comentando na terça, a questão dessa estação do ano que não esquenta, enfim. É justamente isso, ventinho gelado. Daí... Viu? Ela ouviu a gente. Ela ouve o A programa. gente ficou na resenha, na maior bagunça, achando que ela tava lá de boa. Ela ouve, né? meu. Toma Muito cuidado. bem, e tá aqui conosco também ele, que é um torcedor corintiano Amém. roxo, Carlos Pelerran. Rosa. Carlos Pelerran. Lá ele. Ô Carlos, você apresenta junto com a Gabi o programa NCcast, faz a propaganda para quem tá ouvindo aqui, não Isso. conhece A ainda. gente apresenta o NCcast toda sexta-feira ao meio-dia. Inclusive, amanhã a gente vai apresentar lá do PV, em Atibaia, onde O que é o PV, para quem não tá sabendo? Palavra da Vida, Seminário Partido Teológico. E Ou o- Partido Verde, E o se você que quiser que também. está havendo lá no Palavra da Vida em Atibaia? Tá tendo uma conferência missionária, a rádio já tá fazendo algumas transmissões de lá, você pode acompanhar no YouTube da RTM, e amanhã vai ter o programa especial também do NCcast. Inclusive, Pois Ricardo, não. a minha vinda para esse horário da manhã, para mim já é madrugada, que eu não tô tão acostumada a acordar tão cedo. Fazendo 12 Foi horas. por conta da equipe. A Luana Sim. e o Marcelo estão lá em Atibaia para fazer No entrevista. resort, comendo bem. Estão Estão trabalhando, trabalhando bastante. bastante. Além disso, tem essa parte, tem que ter uma recompensa, né, gente? Para trabalhar tanto. Mas é muito bom, é muito bom. Eu já participei de um evento lá naquela região E também. todo mundo fala que a comida é uma delícia. É. Amanhã eu vou verdade, chegar lá para acabar com a verdade. festa, então. Mas olha, coisa boa. E lembrando que durante toda a programação você vai acompanhar também aqui, como disse a Michele, a Luana, o Marcelo, a equipe, também o Pelerran, a Gabi, fazendo cobertura. Muito bem, olha, e hoje, querida Michele, pastor João Paulo e Pelerran e ouvinte, o livro de Amós, uma das profecias dos chamados 12 profetas menores. Amós foi um pastor de ovelhas e colhedor de sicômoros de Tecoa, um vilarejo de Judá. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II em Israel, Reino do Norte, por volta de 760 a.C., em um tempo de prosperidade material, mas de grande injustiça social e corrupção espiritual.
É uma colinha que o Ricardo Santos tem aqui, porque o pastor João Paulo sabe tudo de cor. Agora Eu não sei nada de... Não, é. A IA mesmo, IA, IA salva os irmãos. Deixa a Sarah Connors ver. Eu tô na colinha do resumo da Bíblia mesmo, Também aqui, que tem uma colinha, introdução tá valendo. aqui. O Pelerran nem precisa de nada, já tá... Não com lê, O né? Amós foi um profeta, na verdade, alguns dizem que ele foi tipo um boiadeiro, né? Boiadeiro, é. Mas não é um boiadeiro, né? Porque como a escrita é muito bonita e é muito boa a escrita, não é de alguém assim semi-analfabeto ou quase analfabeto. Isso né? se percebe quando lê o Isso original. se percebe no original, no Entendi. hebraico. Então o que eles entendem é que ele era tipo um pecuarista, entendeu? Alguém assim que tinha posses e tal, e que era educado, alguma Um coisa assim. fazendeiro, né? Ele vai falar um pouco mais lá pro final, quando ele vai falar com o rei, né? E o rei fala, meu, vai catar coquinho, vai fazer o que você tem para fazer na sua terra, né? Porque ele vai profetizar lá no Reino do Norte, mas ele é de Tecoa, né? Ele é Sim. bem lá para baixo, né? Então, assim, a relação é o cara vai se intrometer, parece assim, onde ele não foi chamado, entendeu? Porque E ele vai... é do sul e vai pro norte. ele é um pouco mais pro sul, né? Então, a ideia é de que ele... Ele vai lá pregar e o rei fala pra ele assim, põe-se no seu lugar, vai Tá se trabalhar. metendo demais, né? Quase uma coisa assim, vai trabalhar vagabundo, né? Você não tem o que fazer, volta lá pra sua terra lá e vai comer na sua terra, entendeu? Você Vem é aqui quem, tipo falar assim, isso. da onde? Jogou onde, né? Exatamente. Por que você tá fazendo? Quem te chamou pra vir aqui? Ele falou, eu não sou profeta profissional, né? A resposta dele é quase um, na cara não, né? Pra não estragar o velório. velório. E aí ele fala assim, eu não sou profeta profissional, entendeu? Eu tô aqui porque Deus mandou eu vir aqui, entendeu? Então ele, joga na cara lá do rei e fala todas as coisas que vão acontecer. Ele profetizou aí provavelmente entre o ano 780, 750, alguma coisa por aí. A gente falou... Pertinho de Oséias, Isaías, teve o terremoto, né? Todos eles. Uhum. Oséias, né? Lá para trás. Lembra Sim. do Jeroboão II, Sim. que também... Sim. Jonas também é a profeta dessa época. Então tá todo mundo meio meio encavalado ali, contemporâneo. né? No mesmo... Todo mundo ali Será meio que eles junto. se reuniam, batiam um papo de vez em quando? Provavelmente conversavam um pouco? não. Não, né? Provavelmente não. Mas a grande relação é que ele tá falando antes da queda de Samaria, né? Sim. Antes da queda de Israel, né? Do Reino Sim. do Norte, né? Que 722, né? Do que isso exílio, acontece. né? Exatamente. E ele tá profetizando isso. Vocês vão pro exílio, né? Mas é que quando você pega o primeiro e o segundo capítulo, você vai entender um negócio que era muito, muito corrente, assim, na época, de que Deus é um Deus local, né? Esse é o mesmo pensamento que tinha Jonas em alguma espécie de momento. Você vê no primeiro capítulo, quando ele fala, eu vou fugir, né? Eu vou para Tarsis, né? Sim. Quando a gente estudou Jonas aqui, eu falei sobre isso. Tarsis, muito possivelmente, era um lugar onde tinha muito metal, né? Onde eles vendiam muito metal, o comércio de metal era muito forte, e os navios iam então para lá para comercializar esse tipo de coisa. Apesar da gente não saber a localização real, virou um jargão popular, eu vou para Tarsis, né? Quando a gente está falando, eu vou para lugar nenhum, eu vou para qualquer lugar, entendeu? Sim. Quando você fala assim, para onde você vai? Vou para qualquer lugar. Você tá brigando com alguém, né? Sim. E você vai sair de Uma casa, referência bate a Jonas. porta forte. Só não você vou pra Nínive. bate vou a pra qualquer porta, lugar, pode ser Tarsis. bate a porta forte, a pessoa, você vai para onde? Você fala, eu vou para qualquer lugar, entendeu? Vou, Sim. sei lá. Que interessa. Entendeu? Vou comprar cigarro, nem fumava, né? Aqueles mesmos. Interessante, né? Nem fumava. Mas a relação, ela tá nesse lugar aí, lá em Tarsis, né? A ideia lá de Tarsis. Então, Jonas vai para um lugar onde Deus não tá. A ideia é assim, eu vou para um lugar onde ele não tá. Onde Ele é Deus não local, tá. ele trabalha em Israel. Sim. O problema é que os próprios caras do barco, eles têm essa visão assim de coisa local também, né? E Deus vai se mostrar lá para Jonas que ele controla todas as coisas, né? O barco tá a ponto a se despedaçar, ele tá controlando o tempo, tá onde eu for, não tem jeito, eu não vou conseguir sair do Senhor. A questão também é corrente esse tipo de pensamento no tempo de Amós, que ele é o Deus de Israel. Ponto, entendeu? Então ele tá em cima desse lugar, assim, agindo aí em cima desse lugar. Deus vai mostrar que não é bem assim, porque ele vai dizer uma frase que é bem corrente, disse... olha o versículo 3, isso ele vai usar bastante aí No capítulo 1? No capítulo 1. E no capítulo 1 e 2 ele vai usar a frase assim: pelas 3 transgressões de Damasco, assim pela 4ª, e não retirarei o castigo,
Tá? Essa frase ele usa, é uma forma que ele usa sempre. Ela Ele vai aparecer no Isso, é capítulo verdade, 2. ela faz também, isso né? para Israel, É. ele fala isso depois lá no final, lá já dentro do capítulo 2 para Judá também, né? Então ele começa com Israel, Judá, vai colocando todos os povos, né? Os filisteus, né? Vai colocando todo mundo aí dentro. Depois, quando você lê o texto, você vai perceber que ele tá falando assim, não. Você acha que eu só tô em cima de Israel? Não tô, eu tô no mundo inteiro. É um juízo contra as nações. Então, a ideia é que a gente vai falar um pouco sobre esse juízo que vai aparecer mais ou menos aí no miolo. Nesse primeiro momento, ele está dizendo assim, eu controlo tudo, entendeu? Eu tô vendo o que você tá fazendo, tô vendo o que os de fora estão fazendo. Então, você não acha, eu não vou poupar eles. E não vou poupar vocês também do castigo, por causa do castigo, por causa das transgressões dele, que é das muitas transgressões, aqui a gente fala 3 ou 4, que parece que é isso que o texto está dizendo. Não, por causa de 3 ou 4 transgressões eu não vou separar o castigo, né? O que ele está dizendo é porque esses caras são muito maus, Sim. entendeu? São pecadores, a multidão de pecados deles. Eu não vou separar o castigo deles. Mas ele também está falando com eles, você vai ver isso no capítulo 2, quando Sim. ele fala de Judá e de Israel. Ele está falando, mas vocês também vão pegar. Vocês não Só- ficam Só achando. eles não, né? Exatamente. Você lembra de um texto no Novo Testamento, que é a parábola, a gente conversou aqui sobre a parábola quando fala da justiça e da misericórdia, da figueira que é plantada na vinha, é a figueira infértil, né? Que lá eu falei que são os atributos de Deus, justiça e misericórdia. Sim. O livro de Amós inteiro está falando exatamente sobre isso, juízo e misericórdia. Então, primeiro ele está trazendo essa acusação e falando, eu vou pegar vocês. E o profeta Oséias, vocês também comentaram sobre Nós isso. também comentamos porque é um aspecto lá. Aham. Agora, o livro de Amós inteiro parece que ele está falando sobre isso, sobre justiça e sobre misericórdia. Eu sou o seu justo, mas é um Deus justo que está ligado à universalidade das coisas. Ele está de olho em tudo. Entendeu? Ele está de olho não só em Israel e Judá, ele está de olho em todas as nações. A Palestina, né, os filisteus, ele está de olho nos assírios. Você vai ver que a primeira cidade que ele vai julgar é a Síria, né? E ele Sim. vai falar, eu vou pegar esses caras, vou pegar o rei da onde, O Azael. aquele, eu vou para cima Sim. de todo mundo, porque são todos pecadores, entendeu? Todos são transgressores, são corruptos, entendeu? E injustos. Quando você parte para o miolo mesmo, depois capítulo 3, até mais ou menos, sei lá, o capítulo 7, 6, alguma coisa por aí, você vai perceber que ele vai falar da justiça social. Ele está falando assim, não, vocês abandonaram a justiça social. Vocês abandonaram os pobres, as viúvas, vocês vendem pessoas por prata, vocês corrompem, vocês... Então, toda hora ele está falando que a transgressão deles é essa corrupção e o abandono da justiça social de modo geral, porque é da lei, né, você cuidar das viúvas e dos órfãos, você Sim. tem que fazer isso. Que aparece muito forte em Tiago também, né? Sim, então, mas ele também vai chamar. Você vai perceber que tem semelhanças do que ele está falando aqui quando, mais para frente, né? Quando em Atos do capítulo 15, quando tem o concílio de Jerusalém. Ele vai trazer um negócio que é a coisa mais importante do livro de Amós, tá? Que a gente ainda vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas a ideia dele é avançar em falar, eu não estou olhando só para vocês, eu não estou cuidando só de vocês, ou cuidando de quem chega perto de vocês, eu estou cuidando de todo mundo. Entendeu? Eu estou esperto com todo mundo, porque eu controlo todas as coisas. Eu estou de olho na maldade deles e eu estou de olho na maldade de vocês e eu não vou evitar o castigo de vocês. A profecia é que Israel vai passar por um grande problema. Ele está lá no Reino do Norte falando isso, está falando, vai cair todo mundo. Ele já está entendeu? anunciando que isso Ele vai já está acontecer. anunciando que vai acontecer e vai acontecer em 722, vai botar todo mundo na diáspora, né? Vai botar todo mundo para fora. Que até hoje não se voltou completamente às 10 tribos que foram espalhadas, segundo essa profecia, né? Por isso, aí é que está um negócio. Quando você vai lá para o capítulo 9, e aí lá no capítulo 9, aparece o texto que é talvez o mais importante aqui. Lembra que a gente falou que o que ele está mostrando são dois atributos importantes de Deus, que sempre estão ligados juntos, justiça e misericórdia. Misericórdia, Então toda hora ele está batendo, olha, eu vou pegar vocês, eu vou Sim. castigar vocês, entendeu? Eu vou derrubar todo mundo, vou fazer. Ele vai realmente Sim. trazer castigo.
para Sim. todo mundo. Vai ter juízo, né? Vai Então, ter juízo, isso aí não tem como a gente evitar. Mas olha o versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo, ou, em algumas traduções, a casa de Davi, que está caída, ou a casa caída de Davi, né? Algumas traduções aí Sim. coloca. E repararei suas brechas, levantarei as suas ruínas e as reedificarei como nos dias dos antigos. Sim. Esse é o mesmo tipo Profecia? não, que esse em Atos, no capítulo 15, Ah, é? ele cita esse, ele Verdade. fala, agora ele está levantando a casa de Davi, Verdade. por causa de Jesus. É Jesus quem levanta a casa de Davi. Você entendeu? Ele pega essa profecia, aplica em Jesus Foi e fala, é Pedro Jesus que que está voou, fazendo. foi isso? Exatamente, no concílio de Jerusalém, Tá. quando estava lá rachado com Paulo, né? Paulo, então vamos lá conversar com Pedro para ver quem é que tem razão no negócio todo. Então eles citam esse texto aqui lá, falando que é Jesus, aquele que Amós profetizou, que levantaria a casa de Israel nos dias do Senhor, que é esse dia aí. Esse texto está colocado lá. Então é o Deus que, ao mesmo tempo, pega as pessoas, né, para discipliná-los, porque a gente tem uma visão hoje em dia de castigo no sentido de... só no sentido legalista. A gente gravou um painel literário agora falando sobre graça e legalismo, né? Sim. E depois vocês vão ouvir aí essa semana, né? Quando que vai ao ar? Sexta, né? Esse de graça e legalismo vai na semana Amanhã. que vem. É? Semana tá que vem. pertinho. Então, a grande coisa é o seguinte, na semana que vem, você então, sexta-feira, eu acho que é isso aí, Uhum. você vai ouvir o painel literário falando sobre o livro Entendendo a Graça, a gente fala sobre legalismo e sobre graça. E a relação, ela está exatamente nisso. A gente acha que é só uma questão de cumprimento da lei, né? Mas o castigo de Deus, ele sempre está ligado a um ato de misericórdia, um ato de graça. Né? É aquele negócio que a gente falou, tira o cisco que está no olho do seu irmão, mas não tira a trave que está no seu olho, né? Sim. A ideia do legalismo é essa, da gente tirar alguma coisa que a gente ainda nem percebeu que a gente tem igual ou pior. Verdade. Né? A graça vai alertar a gente, vai colocar a gente exatamente nesse lugar. Quando ele diz que ele vai trabalhar para castigar, quer dizer, ele precisa fazer justiça por causa do pecado, mas ao mesmo tempo, como um pai amoroso, ele vai levantar Ao o mesmo filho tempo, caído. então, isso também é um processo pedagógico para o povo de Israel, no caso. Então, Também foi- sempre é um projeto, sempre foi, né? um projeto pedagógico. A ideia é sempre de ensinar o povo no caminho que eles devem trilhar. Sim. Tá? Porque quando ele vem separado, justiça, vem separada de misericórdia, ele é só castigo puro, maldade. Entendeu? Mas Sim. quando ele vem assim, não, isso aqui vai ensinar a criança a fazer aquilo ali, beleza. Eu tenho uma das filhas que, eu sempre conto essa história aqui, né? Que repreendi Do ela fogão lá, e né? foi muito duro. Não, esse Não? é da Gabi, não. Ah, não. Esse é de uma outra filha Aham. que fez lá uma coisa, uma vingança, e eu tinha que fazer justiça, entendeu? Eu tinha que mostrar pra ela que aquilo era ruim. Sim. Você entendeu? Ela negou, eu mostrei as provas, aí ela assumiu. Eu falei, não, sim. agora já mostrei as provas. Agora o castigo vai ser grande. É exatamente isso que Deus está fazendo. Ele está falando, meu irmão, abre seu olho, olha, vou pegar você, vou pegar, o pai vai pegar, hein? Sim. Né? O pai da minha esposa, eles falavam inglês, né? Naturalmente todo mundo em casa, então a Marjorie fazia alguma coisa, Daddy spank you, né? O pai te dá uma surra, entendeu? Fica esperto, né? Então a grande relação é, fique esperto que eu vou pegar você. Lá em casa eu fazia né? Sim. E lá fazendo a baguncinha. 2, Strike baguncinha. 2. 3 eu pegava na mão, mas pai, é o 3. Eu falei, o 3 já é. E Deus acabou, faz é isso, justiça e não ele faz misericórdia. isso ainda hoje conosco, Ele né? continua esticando a corda. Então, toda hora, o profeta tá falando assim, eu vou pegar vocês, eu vou pegar vocês, eu vou pegar vocês, eu vou castigar vocês, eu vou castigar a maldade. E os caras não se convertem. Os caras continuam no caminho falando assim, não é bem assim, entendeu? Aí Deus fala assim, eu vou ensinar vocês. A coisa não é assim, tipo, eu vou pegar vocês, entendeu? Não, é uma coisa assim de, eu vou ensinar para vocês qual é o caminho. E muitas vezes a dor faz esse processo. Traumas. Pais têm muito medo de traumas nos seus filhos. Alguns traumas precisam existir, eles são controlados. A criança precisa aprender a sobreviver aos traumas. E você pode ensiná-los pedagogicamente. Deixa correr.
vai ralar o joelho, vai falar, bom, é melhor eu correr de outro jeito, porque eu vou ralar o joelho. Sim. Mas, poxa, eu podia ter evitado a dor do meu filho, não podia? Podia. Podia, mas é muito mais pedagógico e vai salvar a vida dele se ele perceber que o que ele está fazendo é bobagem. A Exatamente. filosofia mostra que é o poder empírico, né? O conhecimento pela experiência, Pela experiência. né? Aham. Esse negócio é muito louco, É, entendeu? verdade. Então Deus ele também tá fazendo isso, meu irmão, eu vou pegar você, ele tá falando, filhão, ó, Israel, Judá, fique de olho, eu pego vocês, entendeu? E eles estão falando assim, não, tranquilo, entendeu? Vamos trocar homens por moedas. Sim, Vamos olha. pegar as viúvas e vamos explorar as viúvas, vamos vender os órfãos, você entendeu? Sim. Eles estão explorando socialmente as coisas, é o que a gente faz hoje. Uhum. Hoje a gente faz esse tipo de coisa, a gente pega o mais frágil e a gente explora o mais frágil pra gente ter mais lucro. Infelizmente. Você entendeu por quê? Porque no capitalismo é assim que funciona. Sim. Você entendeu? Ele funciona na exploração dos mais fracos. É assim que é. Esse é o mundo que a gente vive. O sistema é mau. Você entendeu? E assim, nenhum tipo de culpa para nós, mas o sistema é mau. Sim. Para eu ter bastante, alguém tem que ter pouco. Alguém precisa ser escravizado para a coisa acontecer. E o que está acontecendo aqui? Deus está falando por intermédio de Amós e está exatamente dizendo, olha, vocês são maus. Esse sistema que vocês estão aderindo é um sistema ruim. Você entendeu? Vocês precisam abrir o olho para a justiça social. Vocês precisam caminhar com os que pouco têm. Vocês precisam ajudar que os que pouco têm tenham para sobreviver e não explorá-los, aproveitar, entendeu? O que eles não têm para oferecer pouquinho para eles para fazer uma coisa que você precisa. Paga direito, paga digno. Você não precisa escravizar e explorar as pessoas para fazer as coisas que você precisa fazer. Ao mesmo tempo, tem o inverso. A gente está falando daquele que explora, mas, por exemplo, eu vou me colocar aqui como funcionário. Eu deixo de fazer aquilo que é pedido a mim, que é pertinente à minha função, e eu roubo, de certa forma, o meu patrão, porque eu não preciso trabalhar aqui, agora eu vou fazer tal coisinha. Ou seja, aquele jeitinho nosso do outro lado, né? Você também está explorando, roubando também, está sendo injusto também nesse caso, né? É o famoso caso da caneta Bic, né? Uhum. A caneta Bic não tem dono, né? Lá da empresa a gente leva para casa, põe na bolsa e leva Pois para é, casa. sim. Não é seu. Isso é roubo, Uhum. entendeu? Ah, mas é uma caneta Bic, quem que vai ligar para caneta? Tem aqui a caneta da RTM, posso levar para casa. Não é meu. Eu não posso levar para casa, não é meu. Sim. Se você tem caráter para roubar um clips na sua empresa, você tem caráter para roubar um banco. Sim. Você entendeu? Porque o seu caráter é de ladrão, é de Sim. bandido. Você entendeu? Agora, mas poxa, você está exagerando. Não estou exagerando. Se você tem caráter para fazer uma coisa pequena, você tem caráter para fazer uma coisa grande. Ou foste Você fiel tem no medo. pouco, fiel no... Beleza. muito. Você tem medo de assaltar um banco. Sim. Mas se pudesse, tivesse oportunidade, não tivesse nenhum risco, provavelmente você Sim. também faria. Esse tipo de proporção vai mexer o nosso caráter. O que ele está fazendo eu vou pegar vocês, mas vou ensinar vocês o caminho que vocês devem andar. Você entendeu? Vocês são meus filhos e eu vou ensinar vocês qual caminho realmente vocês devem andar. Esse processo é que a gente precisa prestar atenção. A gente tem muito medo da justiça de Deus porque a gente não quer sair do lugar ruim que a gente está caminhando. Quando eu falo, isso aqui é uma falha de caráter, tem um monte de gente aí que está ouvindo a gente, ou vendo a gente, que vai falar assim, pastor, está exagerando, isso não é falta de caráter. Isso é falta de caráter, sim. Pegar uma caneta, pegar um clips na sua empresa, ou ficar de boa, sem trabalhar, ou fazer trabalho da sua faculdade, ou de outro lugar, na hora do seu trabalho, você está roubando a sua empresa. Entendeu? Isso é falta de caráter. Porque ele está te pagando por aquelas 8 horas para você trabalhar e exercer sua função para a empresa. Exato. Ponto. Se você aceitou, assinou o contrato, um abraço. Vai lá e trabalha as 8 horas. Não, mas tudo bem, se eu pegar aqui, vou ter prova hoje à noite. Vai lá e faz um acordo, então, com o seu patrão, que você não vai trabalhar aquele dia, que você vai sair 2 horas mais cedo para você estudar. Exato. Mas agora você fica ali burlando, porque você também não quer perder. Anda margem da lei, né? Você entendeu? Não, mas aí eu vou perder horas, meu irmão. Toda escolha pressupõe uma perda. Você entendeu? Você escolheu uma coisa, você está escolhendo perder outra.
E agora a gente precisa ser justo, precisa ser honesto. Sim. O que ele está chamando a atenção é essa justiça social quando a questão ela está envolvendo o pobre. Sim. Quando ela está envolvendo o que está em situação de fragilidade, Vulnerável, né? de vulnerabilidade. Você entendeu? Ele está Afeta falando a vocês... dignidade, né, da Tudo, pessoa. você entendeu? Eu costumo dizer isso. Se você sabe que uma pessoa precisa de você, não espera ela jogar fora a dignidade dela para vir te pedir. Vai você até ela, mantém a dignidade dela, vai até ela e resolve o problema dela. É assim que um cristão deve agir. Por isso que Jesus fala, né, na parábola lá do samaritano, né? Quem foi o próximo daquele que estava precisando? Aquele que agiu com misericórdia. Jesus, pô, vai, faz isso e você vai ficar bem. Entendeu? A relação toda é, eu não preciso esperar as pessoas me pedirem. Sim. Porque quando ela me pedir é porque a dignidade dela já foi embora. E eu preciso ser perceptivo. Uma comunidade de fé, como é Israel, Israel é a grande comunidade de fé. Eu ia entrar nesse ponto da Entendeu? comunidade aí. Ela é uma comunidade de fé. E ela precisa ser sensível aos seus que estão em estado de vulnerabilidade, de fragilidade. Precisa erguê-los. Então, Você esse entendeu? trabalhar de Deus Uhum. na questão do vulnerável é também olhando justamente o fortalecimento do coletivo, da comunidade. Claro que né? sim. Tudo está envolvido. Porque Deus está dizendo, eu pego você e pego todo mundo que está em volta. Sim, E eles, Né? Claro. desde o início, tem a ideia de um Deus que é territorialista, né? Eles têm esse pensamento de que não, Deus está aqui só pegando no meu pé, não vai pegar no pé dos caras. Olha lá o que os caras estão fazendo. Mas eu E acho ele que tá é uma dizendo, eu vou visão pegar muito, você e vou pegar ele. Talvez que é um Deus exclusivo para aquela nação. Então, por causa desse sentimento, entendeu? Quer dizer assim, que você vai exercer justiça ou injustiça, ou justiça de forma geral, só para os seus filhos. E não para os que estão, os amiguinhos dos seus filhos. Não, você vai pegar no pé de todo mundo. Você entendeu? Se você tem o poder, você vai pegar no pé de todo é mundo. que tem um caráter E também. Deus tem o poder de fazer Pastor João, isso. então, eu acho que também ela está se referindo a essa questão do exclusivismo, vai. É porque Israel ele foi chamado, ele tinha uma missão para cumprir, ele não conseguiu cumprir Não, essa não missão. conseguiu, né? não, ele não quis cumprir. Não quis cumprir. É. Só que, ao mesmo tempo, ainda ele estava na linha ali da vitrine ali. Deus Então, estava por quê? cobrando ele. Vamos, né? vamos falar sobre um pouco a missão que você Sim. falou. Israel foi chamado para cumprir uma missão. Qual? Exato. É ser luz para as nações. Ser bênção para as Bênção nações, entendeu? exato. Então era um movimento sacerdotal. Isso. Eles iam ser sacerdotes para as nações. É Aham. isso que está colocado. Então todos os povos vão ser bênção por causa de você. Você vai levar bênção divina para todas as nações. Sim. Os caras olharam a questão do chamamento, da escolha divina e falaram assim, Deus é nosso, é nós. Entendeu? É só pra gente. Então eu não vou dar nada pra ninguém. Vou guardar o meu tesouro. E quero ser igual a eles também. Entendeu? Vou ficar de boa aqui. Deus vai pegar eles, mas vai me proteger. Vai me favorecer por causa deles. E o livro de Amós está dizendo assim, ei, não, pego vocês e pego eles. Uhum. Pego todo mundo. Não vou favorecer você em detrimento deles. Sim. Não vou. É justo. Eu vou pegar eles, sim, como você está falando, Deus vai pegar, mas eu vou pegar vocês também. Esse é o ponto. Sim. Eles são maus, eu vou pegar eles. Mas eles vão ser instrumento na minha mão para pegar você. É verdade. Esse é o acontece. ponto. É. Você lembra do tal do Nabucodonosor? Sim, Ele sim. não foi só a nave do Matrix, entendeu? Não. Né? Que era a nave lá do Matrix que Aham. eles andavam, chamava Nabucodonosor. Ah, é? Não lembrava disso. Então É. a grande questão é, o Nabucodonosor, que era o rei lá dos babilônios, né? Babilônio, sim. Deus chamou ele de o meu servo Nabucodonosor. Verdade. Você fala, como assim meu servo Nabucodonosor? Calma. Primeiro eu vou usar ele para pegar vocês e depois eu vou pegar ele. É. Entendeu? Jeremias Depois eu ele vou profetizou muito isso. Exatamente. Eu vou pegar ele. Calma que o dedo tá guardado. Mas por enquanto, ele vai ser instrumento na minha mão para mostrar a minha justiça para vocês, para botar vocês no caminho correto. Então, isso também aplicando hoje para o nosso dia a dia, antes da Michelle fazer a viradinha aqui para a gente, acontece também isso conosco. Muitas vezes Deus permite até uma situação, entre aspas, uma pessoa ruim aparecer no meu caminho, ser uma pedra para mim, na minha rua, meu vizinho, enfim, para eu ser disciplinado ali, Deus está me ensinando um caminho para eu Boa trilhar ali pergunta. que me corrija. A gente acha que as pessoas que fazem mal pra gente, ou que perseguem a gente, ou que
estão no nosso caminho é para atrapalhar a gente. Uhum. A gente não consegue enxergar com olhos de graça e de misericórdia, Boa. entendendo que as pessoas más que se aproximam de mim são a grande oportunidade de eu me tornar fiel. Uhum. São a grande oportunidade de eu me tornar misericordioso, de eu me tornar espiritual de verdade. Paciente. Tudo. É. Você entendeu? Sim. Então, quando eu exerço isso, e na grande maioria das pessoas elas ficam com raiva. Uhum. Elas ficam com ódio. Elas falam, isso é do demônio. Vamos orar para Deus destruir essa pessoa. Você entendeu? Para Deus tirar ela daqui. Para essa pessoa pegar um câncer e morrer. Você entendeu? Para pegar uma doença, uma trombose pulmonar e morrer no mesmo dia. Para ter um infarto. As pessoas são assim. Você entendeu? Porque não aguentam esse tipo de coisa. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender uma coisa muito simples. De que todas as adversidades da vida, elas são a grande oportunidade que Deus dá para a gente crescer. Para a gente amadurecer. Se a gente não conseguir olhar esse lado, travou tudo. Exato. Você entendeu? A gente não vai conseguir avançar. Depois eu conto, porque o tempo passa rápido e eu preciso chamar a turma para participar. A gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho. Estamos no 2º episódio da série sobre os profetas menores. Você que está chegando agora, vem com a gente aprender mais sobre o profeta Amós. Na volta eu já leio algumas participações que a gente tem aqui no nosso WhatsApp. E aproveita para salvar o nosso número, 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. É uma alegria ter a sua participação e na volta do intervalo eu já leio algumas mensagens. Muito bem, Michele Gomes aqui com a gente, dando esse recadinho e a gente volta com você já já. Lembrando que hoje não temos o nosso canal no YouTube, mas ficará gravado e você poderá assistir também e compartilhar. A gente volta com você em instantes. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Muito bem, estamos de volta com você aqui na RTM Brasil ao vivo e em cores, hoje excepcionalmente somente pelo nosso canal no nosso aplicativo e pelo site em rtmbrasil.org.br e depois você vai acompanhar no YouTube em @RTM Brasil. Michele Gomes, eu tô olhando aqui para você na janelinha do lado aqui, a janelinha no meu tá do quadradinho. meu lado aqui, é muito bem. A Michele hoje tem os recados chegando pelo WhatsApp. Eu tenho que olhar para baixo, né? O Pelerran tá olhando para mim aqui de frente, o pastor João Paulo tá olhando para aqui para baixo lá agora pro sapato Não, bonito. tô olhando para Michele. Oi, Michele. Oi, Michele. Ah, é verdade. muito bom. Agora entendi. Eu sou devagar demais isso, misericórdia. Muito bem, Michele, com você. Bora lá ler as participações. Eu quero agradecer já a mensagem do Carlos Marques, lá do distrito de Flechal, no Pará. Ele que está ouvindo a programação. Vocês são bênção de Deus para nós. Amo ouvir a RTM. Obrigada, viu, Francisco, pela mensagem. Quem mais está por aqui? Temos o Oswaldo Fuzetti, de Diadema, meu querido ABC. Estou inspecionando as explicações do livro de Amós. Maravilha! É isso mesmo. A gente tem que estar lá consultando a Bíblia. Eu lembro de uma pregação que o pastor falava. Vocês precisam verificar na Bíblia a pregação para ver se realmente está sendo pregada a palavra. Eu achei sensacional. A gente tem que estudar, tem que ler a Bíblia mesmo. Obrigada, Oswaldo. E aqui é uma passadona assim por cima, né? Não é mais um resumão, né? Resumão que a gente chama de panorama bíblico. Panorama né? bíblico. E fazendo isso mesmo. aplicação para a vida, conversando um pouquinho sobre como esse texto pode entrar na nossa história. E é tão bom quando os ouvintes também participam, né? Dessa conversa, dessa reflexão, desse panorama, compartilhando aí as suas experiências. Quero mandar um abraço para a querida Arley, que está com a gente, ela que sempre participa. Ela diz, perdi o melhor programa da RTM, essa equipe maravilhosa e o meu pastor JP. Arley, depois vai ficar tudo lá no canal do YouTube e no nosso site também. Então você vai poder assistir quando puder, o horário que você estiver mais tranquila. E para a turma que está chegando, esse conteúdo fica salvo, viu? Lá no nosso site, depois a gente coloca no YouTube o programa de hoje. Você pode ouvir tranquilo, fazendo a sua caminhada, lavando a louça, arrumando a casa, enfim, né? Como você quiser. Agradecendo todas as participações. O Luiz Carlos de Teresópolis, lá no Rio de Janeiro, também está com a gente.
acompanhando o estudo, Graça Imperial de Natal, o Newton aqui de São Paulo, Interlagos, sempre aqui ouvindo e aprendendo. Que bom, Newton, fico contente com a sua participação. O Oswaldo Coelho de Luiz Eduardo Magalhães, Opa. na Bahia. Simplesmente a melhor rádio do mundo. Obrigada, querido, pela sua mensagem. E encerrando aqui com a Maribel Borba, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ligadinha na programação, esperando o estudo. Então, espero que você esteja junto com a gente nessa jornada, nessa nova série sobre os profetas menores. E hoje a gente estudando sobre Amós. Eu estava comentando aqui no intervalo, nos bastidores com o pastor, que aquela fala dele sobre como Deus está o tempo todo, né, nos ensinando a ter um olhar mais misericordioso. Tem justiça? Tem justiça, mas tem misericórdia também. A justiça não é nossa. Né? Ela tá ali, né? Deus é tão incrível, tão pleno, que ele consegue equilibrar justiça e misericórdia, coisa que nós, réis mortais, a gente já quer julgar e manda todo mundo pro inferno e quer, né, ser duro e não tem esse olhar misericordioso. Esse mandar todo mundo pro inferno tem até música, né? Quero que todo mundo, não sei o que lá, do Roberto Carlos. Né? Não pode cantar, senão vai derrubar. Você vê com a idade do rapaz. Pois é. Aí eu tava comentando, a gente teve, quem acompanha o Presente Diário, teve uma mensagem que o tema era feridos. Sim. E lá falava de pessoas. Pessoas feridas costumam ferir outras pessoas. São Pelos seus reagentes, traumas, né? reagentes. E aí, nessa conversa, a gente fazendo, eu e meus filhos no carro, né, fazendo devocional, nessa conversa, eu estava falando, qual é a ordem de Deus para nós? Amar. Nosso dever aqui, nossa missão, amar. Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Precisamos amar. Amar só o amiguinho? Não. Amar só seu pai, sua mãe, seu tio, sua amiga? Não. Amar as pessoas. Os feridos, os chatos, porque você também não é o mais legal de todos. É verdade isso. Né? Eu não sou mesmo. A gente fere as pessoas, porque a gente lembra de quem fere a gente, mas a gente esquece que a gente também fere as pessoas. Então, aí a gente estava falando sobre isso, eu falei, tem que ter paciência com aquele amiguinho que pega no pé. Então, eu achei legal, porque a gente tá vendo uma visão, não sei se tem a ver, mas eu lembrei dessa reflexão, pastor. Não, acho que o caminho também é nesse lugar, né? Olhar com misericórdia é saber que a gente também erra. Sim. Olhar com misericórdia e graça para as pessoas é saber que se a gente não está fazendo o que eles fazem, a gente faz pior. O problema é que na maioria das vezes, porque a gente é da igreja, porque a gente é de Jesus, porque a gente já foi batizado, a gente acha que é melhor do que os caras do mundo. Você entendeu? Não é melhor. Se a gente não é igual, a gente muitas vezes é pior do que os caras do mundo. Até porque conhece, né? A grande vantagem que a gente tem é que nós somos salvos por Jesus. Sim. Entendeu? Que a gente já reconheceu isso. Mas a gente é mal que nem eles. Se você diz que você parou de pecar, você é mentiroso. Entendeu? Porque a gente não para. É muito duro esse tipo de visão. Mas a gente pode olhar isso com misericórdia, com graça. Quando Deus está dizendo pra gente, eu vou pegar você, é porque ele não é simplesmente ele quer fazer uma maldade com você. Agora eu vou pegar ele. Uau, uau. Né? Não, não é isso. Ele não está atrás de você para fazer uma maldade com você. Ele está atrás de você para te mostrar qual é o caminho certo de se viver. Onde que você vai encontrar felicidade, alegria. Onde que você vai caminhar junto com ele plenamente pela eternidade. E crescer, né? É isso que ele está fazendo com a gente, você entendeu? Mas as pessoas têm uma visão de que, não, a justiça pertence ao Senhor. Então a gente ora para Deus pegar o cara e trucidar ele. Você entendeu? Quer dizer, a gente é vingativo, né? Não, meu irmão, deixa na mão de Deus essas coisas. Você ameniza seu coração, alivia seu coração, ama, perdoa, caminha. Agora, perdoar, a gente precisa entender que é um negócio de... Não é uma emoção. A gente é muito emocional, você entendeu? E não é uma emoção, é uma ordem. Ele mandou você perdoar. Pronto. Poxa, mas eu ainda estou machucado. Tudo bem, isso é uma outra coisa. A gente vai curar essa dor. Mas você tem que perdoar. Você entendeu? Esse é o ponto. Ah, mas essa pessoa faz não sei o que lá. Mas ele mandou você agir com misericórdia. Você entendeu? Esse é o negócio. E não é fácil, né? A gente reconhece que isso é muito difícil. Né? Não, eu não consigo fazer. Mas eu luto todos os dias para fazer. Você entendeu? Sim. Esse é o negócio, né? A gente não é perfeito.
entendeu? Mas quando eu me deparo com esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, quero lutar contra ele. Muitas vezes não consigo. Muitas vezes também tenho sentimento de vingança, muitas vezes tenho sentimento de querer agredir, de querer brigar, de querer buscar meus direitos, entendeu? Porque é isso que a gente acha que é. Mas quem está com Cristo perdeu os seus direitos, já abriu mão dos seus direitos. Você entendeu? O nosso direito está na mão do Senhor. É Ele quem diz o que é meu direito ou o que não é. Mas a gente ainda acha. A gente acha que ser livre do pecado e viver com Jesus, viver com Deus, é a gente poder fazer o que a gente quiser. Mentira. Porque a gente troca a escravidão do pecado pela escravidão do Senhor. Nós somos escravos dele. A palavra no grego é doulos. Doulos é escravo. Literalmente escravo. Não, a gente traduz como servo, né? Alguma Mas coisa escravo, assim. né? Diferente de sentido diáconos. Que diáconos é servo, né? Que é mordomo. Você entendeu? É alguém que está ali para fazer alguma coisa. O diácono, né? O doulos não. É escravo mesmo. É escravo. Entendeu? Então, nós somos escravos do Senhor. A gente ainda não entendeu isso. Então, a gente acha que tem algum direito. Não, a gente não tem direito. Nosso direito está no Senhor. Então, é Ele quem cuida de todas as coisas. Se Ele permite que eu passe por algum tipo de aflição e de dor, é porque Ele sabe que aquilo vai me ensinar a amadurecer, a chegar na estatura do varão perfeito, na maturidade de Jesus. Ele sabe disso. O problema é que nós somos rebeldes e a gente não aceita ser escravo de Deus. Porque essa palavra parece que pega pesada para a gente. Não, escravo não, eu sou liberto, ninguém manda em mim. Isso está muito arraigado dentro do nosso coração. Parece que corre no nosso sangue esse tipo de palavra. Não, eu sou escravo sim. Você entendeu? Eu sou um rebelde miserável. Você entendeu? Eu vi um testemunho uma vez, né, do Stênio Marcius, né? Tem um vídeo na internet. Essa é uma frase que fica para mim. Eu também tento sempre ir para esse lugar. Pergunto assim, quem é o Stênio Marcius? Ele falou, um pecador, né? Salvo pela graça. E realmente é esse o negócio. Quem sou eu? Sou um pecador salvo pela graça. Pela graça quer dizer que eu não tenho nenhuma participação. O meu lugar era estar no inferno. O que eu mereço de verdade é o inferno. Percebe? É o inferno que eu mereço. Eu devia estar lá. Eu devia estar indo para lá. Mas ele é tão bom, você entendeu? Que ele não vai me mandar para lá. Que ele vai me mandar para o céu. Olha só que massa. E eu vou viver plenamente com ele. Então, como é que eu posso exigir muita coisa de outras pessoas, de outros movimentos, se eu mesmo mereço ir para o inferno? Por que eu fico julgando as pessoas, tomando o lugar de Deus, você entendeu, para fazer isso? E Deus está dizendo para mim o tempo todo, JP, eu pego você, filho. Eu vou pegar você. Você entendeu? Se você não abrir teu olho, se você não mudar o seu caminho, se você não se converter desse seu caminho mal, eu vou pegar você, filho. Você entendeu? Eu vou ter misericórdia. Você entendeu? E depois eu vou levantar você, mas eu vou pegar você. Quer dizer que você vai cair, você vai se estrumbicar. Né? Exatamente. A gente quer andar de skate, de bicicleta, de qualquer coisa, ele tá falando, vai cair, você vai cair, cara, você vai cair. E você cai, se estrepa todo. Mas ele depois vai lá, com ato de misericórdia, ele cuida e levanta você. Quando a gente pega o final do capítulo 9, né, que a gente leu lá, o versículo 11, a gente vai ver que ele está exatamente dizendo isso. Eu vou pegar vocês, mas é o seguinte, depois eu vou levantar vocês. Pastor João, eu conversei esses dias com uma pessoa que tem muita dificuldade de ter esperança, literalmente é isso, esperança e restauração em tempo de juízo de crise. Aquele sentimento de culpa, talvez que Deus não vai perdoar, está sempre se sentindo culpado, né? Esse texto de hoje parece que trabalha um pouquinho isso também, né? Israel poderia se sentir muitos culpados ali também, né? Não haveria esperança, talvez seja até difícil. Por que é difícil a pessoa crer que há esperança, há restauração? Muitos então, não acreditam nisso. Vamos separar todas as coisas. Em tempo de chorar é tempo de chorar. Entendeu? É tempo de chorar mesmo. É viver tudo, é soltar todas as lágrimas, entendeu? Então, eu já perdi meu pai, ele perdeu a mãe há pouco tempo. Sim, eu perdi meu pai. É tempo também. De chorar. Sim. Esse é tempo de chorar. Agora, que Deus vai reerguer a gente, ele vai reerguer. Então, tem o tempo do luto, tem o tempo da dor. Em tempos de juízo, é tempo de juízo, vai tomar pancada, você entendeu? E a gente precisa entender isso, entendeu? Eu ia lá surfar, né, quando eu era moleque. Pô, tomei uns caldos, você entendeu? Que quando eu tava lá rolando debaixo d'água, eu pensava, vou morrer.
Então eu não ficava lá assim, ok, vou morrer, entendeu? Então não, vou surfar agora aqui embaixo na areia. Não, eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer para eu sair daqui? Sim. Eu preciso sair, preciso respirar. Você entendeu? Então eu me esforçava para respirar. Em tempos de juízo, em tempo de tomar rola, caldo embaixo d'água, é pra gente também aproveitar aquele negócio ali e aprender como sair. Aprender. Você entendeu? Sim. A gente precisa aprender esse processo todo. Então, muitas vezes a gente vê o juízo como um castigo no sentido de que acabou tudo. Uhum. Não, calma. Quando as dores vêm, quando a gente está em tempo de juízo, de castigo, entendeu? A gente precisa entender que aquele é um sistema pedagógico, que ele está falando para você assim, eu vou mostrar para você qual é o caminho. Isso ele está dizendo aqui. Eu vou pegar vocês. Eu não vou poder apartar a minha justiça de vocês. Porque eu estou alertando vocês para vocês fazerem o certo, vocês não fazem. Exato. Então eu preciso fazer justiça. E ele vai fazer justiça. Então vai cair Samaria, vai cair Judá, vai cair todo mundo. Eu vou pegar todo mundo, todas as nações. Se a nação mais poderosa do mundo acha que ela vai se manter por muito tempo poderosa do mundo, não vai, vai acabar. Vai passar os Estados Unidos, vai entrar a China e Rússia, sei lá quem, Sim, sim. vai acabar também, você entendeu? Porque isso acaba. Quando as nações se enchem de arrogância para fazer, Deus fala assim, vou pegar você. Exato. Você entendeu? E ele vai lá e ele vai mesmo. derruba. Sim. Você entendeu? Mesmo. Quantos impérios já passaram? Sim. monte. Entendeu? Um monte deles. Quantos poderio militar esses exércitos, essas nações tinham com seus Sim. exércitos maravilhosos? Eles tinham. Deus derrubou todo mundo. Deus fez acabar todos os processos. Você entendeu? A gente não consegue entender isso. Então, em momentos de crise, a gente precisa simplesmente ser humilde, baixar a cabeça, esfriar o coração e falar, uau, como é que eu saio disso aqui? Como é que eu sobrevivo a isso? E entender que dá para sair. Que Deus vai fazer você sair. E mais, quando você sair, Ele vai levantar você. Ele vai reerguer você. Ele vai fazer você andar. Agora, aquela lição que você aprendeu no rola que você tomou, lá dentro d'água, você entendeu? Já pegou jacarezinho na água, né? E rolou lá porque a onda era muito grande. Forte, né? Já foi. Você falou assim, agora eu vou ficar um pouquinho mais aqui no raso, porque de repente dá para eu bater o pé no fundo. Você entendeu? De e subir de novo. Você aprendeu uma lição. Então, nas próximas vezes, você já sabe mais ou menos como funciona o sistema. É isso que Deus vai fazendo com a gente. Você entendeu? Eu não vou subir nesse brinquedo porque, poxa, eu vou cair. Eu fui num brinquedo uma vez no Play Center, era moleque, chamava Barco Viking. Você é novinho, hein? Play Center Play lembrou Center. agora também. Quem comprou o Play Center agora foi a Cacau Show, vai fazer um polo turístico mesmo? gigantesco de Olha lá. chocolate. É. O Play Center tinha um barco que chama Barco Viking. Verdade. Você entendeu? É. E eu falei assim, mas aí eu tiro de letra. Tranquilo. Eu vomitei a alma. Aham. Você entendeu? Pra você ter uma ideia. Passei mal, mas tão mal que acabou o passeio pra mim. Eita. Você entendeu? Quantas vezes mais eu fui no Barco Viking? Nunca mais. Aprendi a lição. Falei, com esse aqui eu não posso. Esse não Você dá. entendeu? Naquele momento de Sim. crise, a única coisa que eu podia fazer é tirar tudo que estava dentro de mim. É. Porque a minha labirintite, atacou, que foi um Sim. inferno. Aquele negócio é horrível. Sim. Você entendeu? Mas, beleza. Tem gente que não aprende. Fala assim, olha o Barco Viking, vou lá de novo. E passa mal outra vez. Aí vai de novo, vou outra vez. E Deus falando, eu vou pegar você, cara, eu vou fazer. Ele me ergueu depois, mas Sim. eu aprendi a lição. Você entendeu? Eu amadureci e falei, esse aí eu não posso. O lindo é a gente encontrar essa graça de Deus nesse momento da aflição, porque Deus está permitindo aquilo para a gente aprender. A gente experimenta a graça no momento de dor, mas a gente não sabe o que é a graça. Não dá sabe, pra é ver. verdade. Não dá pra ver. Mas quando a gente já começa a reconhecer, poxa, eu preciso mudar nisso, Só quando já naquilo, tá né? saindo dela. Ah, Lembra tá. do seriadinho de Jonas que a gente fez? Sim. A mesma coisa. Verdade. Baseado no livro As 4 Estações da Vida do Está disponível pastor no Mário YouTube. Simões. Aham. Né? Essa é a questão. Quando a gente está no meio do outono, né? Quando a gente está lá no meião do outono, Sim. quando a gente está perdendo tudo, Aham. porque o outono é quando perde, né? As árvores perdem suas folhas, o tempo fica meio assim estranho, você não Cinzentado. sabe se faz frio, se faz sol, né? A gente tava falando disso. Se você sai no sol, queima demais, aí você vai para dar uma, né, aliviada, você vem para a sombra, passa frio, Aham. né? É tudo estranho no outono, porque você Sim. perde. É a estação de perder as coisas. Sim. Você entendeu? A gente tem medo do inverno, né? O inverno é frio, mas o inverno é o lugar onde a gente para pensar, fazer o rescaldo do que sobrou. Exato.
lá atrás. Sim. Quando a gente perdeu lá na dor, a gente chega no inverno. No inverno é quando a gente senta perto da lareira, toma um chá quente, você entendeu? Uma sopinha gostosa e fala, uau, o que sobrou? Aí a gente faz o rescaldo da vida. É nesse lugar que a gente começa a pensar, como é que eu vou sair disso tudo? A gente só consegue perceber a graça e a misericórdia de Deus quando a gente chegou no inverno. Boa. Porque quando a gente ainda está no outono, no meio da dor, no meio da perda, a gente só consegue pensar na dor. Sim. A gente só consegue sentir a dor. Por isso que eu digo para todo mundo, para você virar a página, você precisa viver intensamente aquele processo. Intensamente. Se você está no momento de outono, onde você está perdendo as coisas e está vendo assim, uau, vou perder tudo, agora vai acabar, viva esse momento intensamente. Vai chegar o momento do inverno, que você vai sentar no sofá e que você vai pensar, uau, o que sobrou? E a partir daí você vai começar a perceber com o que você tem, o que você pode planejar para chegar ao verão. Mas antes do verão tem a primavera. A primavera é exatamente o lugar onde a gente começa a colar os caquinhos. Onde a gente sai para fazer um novo curso, onde a gente muda de emprego, né? Onde a gente muda de profissão até. Sim. Muitas vezes eu conheço muita gente que depois que passou a tormenta da vida, ressignificou a vida inteira, você entendeu? E mudou de emprego, mudou de trabalho, foi morar no interior, ou veio morar na cidade, mudou a vida completamente. Esse é o período do inverno. Mas a certeza que a gente tem, e é isso que Deus está falando para a gente em Amós, totalmente para nós, o verão vai chegar, entendeu? Que pode doer, e vai doer, porque Ele é justo. E Ele não vai livrar a gente do castigo. Sim. Ele não vai livrar a gente das consequências dos nossos pecados. A gente vai assumir eles, vai doer para cada um de nós. Mas a gente sabe que é o caminho. Nesse momento de dor, a gente não percebe nada. Não percebe a graça, não percebe a misericórdia, não percebe o amor de Deus. A gente só fala, acabou tudo, agora minha vida vai acabar. Verdade. Mas eu diria para você o seguinte, calma. Que é o que eu digo para todas as pessoas que estão em crise. Nunca se tome atitudes. Nunca tome atitudes no momento de crise. Atitudes que podem mudar a sua vida no momento de crise. Porque depois a gente vai se arrepender. O momento de crise é o tempo de sentar e esperar. É o tempo de fazer o rescaldo. É o tempo de saber o que sobrou. O que a gente errou, que caminhos a gente tomou, quais caminhos a gente deveria ter tomado, para planejar quais caminhos a gente vai tomar daqui para frente. Em momento de crise, simplesmente senta, fica tranquilo, acalma o seu coração no Senhor, para saber que a primavera vai chegar, que aí os novos planos vão chegar, as árvores vão começar a florir de novo, a gente vai ver o sol chegando, batendo nas cores que estão acontecendo, o dia é bonito, a bruma, não é? Né, da vida, a atmosfera. Sim. Na primavera é uma outra coisa. E Ele vai botar a gente no verão. Quando Ele começa lá no capítulo falando, eu vou pegar vocês, vou pegar todo mundo, porque vocês são maus, vocês estão explorando os que estão vulneráveis, vocês esqueceram do pobre, esqueceram da viúva, vocês escravizam, trocam tudo por prata, por moeda, eu vou pegar vocês. Mas a gente sabe, depois, olhando lá o capítulo 11, eu vou erguer a casa de Davi. Entendeu? Vocês vão passar por isso aí. Mas calma, que vai vir a primavera e a gente vai se alegrar de novo no verão. Michele Gomes, olha, mais uma série que a gente está aprendendo demais, hein? Que coisa boa. Aqui o programa... Que mensagem, né? Muito bem. Os ouvintes já estão considerando, quando eles participaram também na semana passada, né, no episódio anterior, Pelihan, falando assim, que aula. Os ouvintes consideram que o programa também é uma aula, né, Michele? Sem dúvida. Eu gostei da mensagem da Elcinete e colocou, a escolha é sua, companheiro. E aí, né? Obrigada, viu, Elcinete, pela sua mensagem. E ela colocou também sugestão de música para você colocar para ela, tá bom? Beleza. Depois você atende o pedido aqui da Elcinete. Eu acho que tem a ver com o pedido da música. Eu fiz uma bagunça aqui, mas tá tudo bem, tá, Elcinete? Depois ele escolhe, a escolha dele, né? Da música. Agora que eu entendi. Foi mal. Mas, gente, semana que vem essa série linda continua. Eu tô pegando aqui na minha colinha. Você tem aí, Ricardo, qual vai ser o próximo profeta? Obadias. Tem os Obadias, olha aí. É mais um profeta que não é tão lido, né? Esse é menor mesmo. Esse é dos menores. Lição de Obadias. casa para os nossos alunos. Terça-feira tem chamada. Vamos aprender sobre Obadias. Você tem dias aí
para poder fazer a leitura do Oba, texto. tem dias, né? Tem alguns Os dias, final de trocadilhos semana. Não, é trocadilho. dias. Oba, tem dias até Oba, lá. tem Oba. dias. Tem dias até lá. Então, Muito bem. aproveite o final de semana para ler o livro do profeta Obadias. A gente volta terça-feira nos Caminhos da Fé, toda terça e quinta ao vivo, a partir das 4 da tarde. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.